uso propagado medicinal, a gente tem várias associações, algumas mais sérias, outras, vamos dizer assim, não que não sejam sérias, mas com estrutura menor, né? Então elas não têm uma estrutura que nem de um laboratório, por exemplo, né? Então as estruturas que vão surgindo no Brasil e que cada vez mais terão no Brasil, por trás vão ter, vamos dizer assim, todo aquele contexto de uma empresa mesmo com laboratórios e mesmo fora do Brasil de muitos produtos importados, com todas essas certificações dos órgãos regulatórios, ou seja, da Anvisa, por exemplo, aqui no Brasil, FDA fora nos Estados Unidos, as empresas europeias, assim vai, ou seja, tem que ter no seu sistema de produção uma segurança do que você está extraindo da planta e você sabe exatamente, por exemplo, que tipo de planta, por exemplo, as plantações, elas são feitas com variedades genéticas da planta sempre iguais, né? Então, mesmo que tenha alguma mudança de solo, por exemplo, de um solo da Califórnia e de um solo plantado no leste europeu, por exemplo, né? Então a gente sabe que alguns subprodutos que vão ter dentro da planta, lá na coisa, vão ser diferentes. A gente sabe disso, né? Isso quem estuda, por exemplo, o vinho, quem gosta de vinho, sabe que solo, clima, temperatura, tudo isso interfere. Mas geralmente, num determinado laboratório, a origem, vamos dizer assim, da planta e dos extratos vem de maneira uniforme, vem do mesmo local. Isso é muito importante, muitas vezes não acontece em lugares que têm estruturas menores. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que você tendo controle qual é a sua planta, você sabe a quantidade já de substâncias que tem naquela planta. Por exemplo, chama-se de cânhamo a planta da cannabis sativa, que é menos arbustiva, é mais alta e que teoricamente tem uma concentração de tetrahidrocannabidiol, do THC, menor do que a planta arbustiva, que tem mais concentração, que inclusive é o que é utilizado para fazer a maconha, né? Então, geralmente na indústria farmacêutica ou na medicina, com os produtos para aplicação medicinal, é utilizada essa planta maior. Mas se vocês forem ver o cânhamo, ela é simplesmente um anagrama, né, da palavra maconha. As sílabas são as mesmas, então isso era feito para poder meio que passar por fiscalização no passado, essas coisas, mas não deixa de ser cannabis sativa do mesmo jeito. Então aqui a gente não enrola, vamos dizer assim, as pessoas. Mesmo a cannabis sativa, só que é uma outra, vamos dizer assim, espécie no sentido da variedade genéticas e tudo mais, né? Então o que acontece? Então se eu extraio do cânhamo, a concentração de THC é menor. Então isso também já facilita eu ter, mesmo lá na primeira, vamos dizer assim, extração, uma quantidade menor do THC. E a manipulação fica mais fácil em relação a atingir concentrações controladas do que vai para o uso medicinal depois. Mas eu tenho, por exemplo, desde da forma ácida, que é a mais, vamos dizer assim, menos refinada. Depois eu tenho fórmulas, por exemplo, Broad Spectrum é uma fórmula que tem tudo menos THC. Depois eu tenho o Full Spectrum, que tem tudo e o THC. E eu tenho a forma isolada. A forma isolada tem apenas na sua fórmula o cannabidiol, o CBD. Então, no uso medicinal, geralmente a gente tem ou CBD isolado ou CBD com THC até 0,3% de concentração de tetrahidrocannabidiol. Isso significa que não tem produtos, por exemplo, com alto teor de THC? Tem. Existem, eles são mais controlados, existem inclusive produtos que têm meio a meio, cannabidiol e THC, que são utilizados principalmente para quadros de espasticidade, pós-AVC, pós-trauma raquimedular, esclerose múltipla. Então, quadros que a pessoa tem uma espasticidade grande, eles ajudam bastante em relação a isso.